Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 6 de 1 aos Coríntios. Ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, se as pessoas tinham alguma divergência entre eles, eles deveriam procurar alguém da própria igreja para conversar sobre o assunto, debater um assunto e fazer ali o julgamento que fosse mais justo, mas entre eles e alguém da igreja. Não entre eles e a justiça. Esse é o conselho de Paulo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? E aí Paulo coloca que nós estamos dentro de um templo religioso para nos santificar. E santificando-nos, nós teremos por responsabilidade de julgar o mundo. E dessa forma, se nós temos essa responsabilidade de julgar o mundo, então nós temos o compromisso de nos ajudar uns aos outros e resolvermos as coisas mínimas entre nós de uma forma simples e objetiva. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Julgar os anjos, né? Isso aqui ele foi profundo. E as coisas pertencentes a esta vida nós temos que saber julgar. Temos que ter equanimidade para agirmos e tomarmos decisões seguras e compatíveis com a condição de cristão. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima da igreja. E aí, se tem problema neste mundo aqui, nós temos que saber sentar na cadeira e negociarmos uns com os outros. Porque se nós estamos dentro daquele templo, nós temos um compromisso de procurarmos agir de forma condigna com o que o Evangelho está nos ensinando, com aquilo que o Evangelho está trazendo para nós. Então temos que agir de forma condigna com a nossa posição. Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Ou seja, entre eles não tinha alguém com sabedoria suficiente para fazer um julgamento entre eles? Para tomar as ações cabíveis com a necessidade de aperfeiçoamento deles ali naquele momento? Então, esse processo de julgamento deveria vir deles para com eles. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E aí, ir com a demanda perante os infiéis, levando ao juízo aos infiéis, aqueles que não eram cristãos, dava uma coisa que Paulo não conseguia entender por quê. E ele falava que, na verdade, eles não tinham que ter uma demanda entre eles que eram irmãos. Era preferível que um sofresse o dano, um sofresse a injustiça, e em silêncio. Mas, se tivesse que resolver, que isso procurasse os mais sábios dentro da igreja, para que eles pudessem, então, orientá-los a resolverem aquele problema para extinguir os transtornos, as demandas que estavam ali. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano a isso aos irmãos? E aí, isso aqui era como uma facada no coração de Paulo. Os próprios fiéis fazendo injustiças contra outras pessoas e, pior ainda, causando danos aos próprios irmãos da igreja. Isso para ele era assim o fim da picada, era inadmissível. E ele puxava a orelha das pessoas, ele está mandando a carta exatamente, cobrando deles, em cima das informações que ele tinha recebido, para que essas pessoas tivessem então que tomar uma decisão mais compatível com a condição que eles estavam dentro da igreja, a condição que eles estavam ali naquele momento, como seguidores do Cristo, esperando pelo reino do Senhor. Deveria primeiro não cometer injustiças, mas se cometeu, entre eles deveriam procurar resolver.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Se você está cometendo injustiça, você não está em condições de herdar o reino de Deus. Você não está em condições de se adaptar, de se melhorar. No livro Os Mensageiros, tem a parte que a Ismália e o Alfredo estão lá conversando, lá numa instância de refazimento no plano espiritual inferior, e Alfredo faz o relato da vida dele, que ele foi caluniado, que a Ismália foi caluniada por um amigo que queria ele separando para ficar com ela. Ele acaba separando realmente dela, mas ela percebe toda a calúnia que esse amigo do Alfredo faz e não se entrega a ele. Vai morar com os pais, passando toda a vergonha de ser naquela época uma pessoa separada. E Alfredo segue a vida dele, ambos desencarnam. E também o caluniador desencarna. A Ismália vai ao amparo de Alfredo, socorre a ele e leva ele para essa instância de refazimento, onde ele começa então a trabalhar para socorrer as pessoas. Aí o André Luiz fala assim, e o caluniador, onde está? E eles vão levá-lo. Ele está dentro de uma cerquinha, como se fosse aquele chiqueirinho de porco que as pessoas fazem na roça, aqueles pauzinhos traçados. Então ele estava dentro de uma grade daquela dali, preso, e em condições lastimáveis, psiquicamente lastimável. Ou seja, se você envereda por um caminho da criminalidade, com astúcia, com a firme prazer de fazer a maldade e prejudicar seu irmão, você vai ter consequências muito desagradáveis, muito sérias no mundo espiritual. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo mostra para cada um de nós que não devemos errar. Dentro do conceito dele, daquela época, todas essas situações nos levariam a perder a oportunidade do reino de Deus. Perderíamos a oportunidade de conseguirmos um passo a mais importantíssimo no nosso processo evolutivo. Então, que procurássemos observar a lei e segui-la bem. Porque se nós seguíssemos bem as leis, nós então nos adaptaríamos em melhores condições de aperfeiçoar e de melhorar. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido louvados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. A partir do momento que você está sendo, conforme disse Paulo, lavado, santificado, justificado no nome do Senhor, você tem que tomar atitudes compatíveis. Algumas ações você não deve mais tomar. Algumas atitudes você tem que se abster. E caso você tome, você mesmo tem que ter coragem de retratar. Peça desculpas, toma ações que realmente falem mais alto e procurem agir com mais prudência, com mais responsabilidade, com mais consciência do dever a ser cumprido. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas que nós temos no mundo é lícito desfrutarmos delas. Mas, conforme disse Paulo, ele não se deixa dominar por nenhuma. Então, aquilo que o mundo oferece, nós temos que ter mais força, mais domínio sobre ela, mais imposição para o nosso processo de reajustamento. Faz-se tão necessário aprendermos a colocar em prática os ensinamentos de amor, aprendemos a colocar em prática os sentimentos de perdão e de misericórdia. Precisamos aprender a saber caminhar com segurança, refletindo sempre nos ensinamentos divinos, refletindo sempre nos ensinamentos do Pai, para não nos deixarmos dominar pelas nossas tendências inferiores para aquilo que o mundo nos oferece. E muitas das vezes é caro a reparação. É cara as ações que temos que tomar para nos reparar, para edificar em nossas almas um caminho que nos leva à redenção. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros.
Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. O Paulo faz umas colocações engraçadas que provavelmente na época dele tinha uma conotação que nós não entendemos hoje. Pelo menos eu não entendo hoje. Nós comemos os manjares, então os manjares são para o ventre, e o ventre está lá para receber os manjares e para digerir esses manjares. Mas tanto um quanto o outro Deus aniquila. Mas o corpo é um templo de Deus que nós temos que livrá-lo da prostituição porque ele é um templo de Deus. E prostituição não era só o ato de vender o corpo para o prazer sexual. Prostituição era todas aquelas ações que a pessoa deixava de cumprir as regras estabelecidas de uma boa convivência. Assim também como até hoje esse conceito existe. Tem a prostituição de vender o próprio corpo para os prazeres sexuais e tem a prostituição de agir de uma forma equivocada, ruim e desprezível. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então Deus conduziu o Senhor para o caminho da transubstancialização do corpo, mostrando que a vida continua, que continuamos a existir no plano espiritual. E a partir desse momento, então, Ele está mostrando para nós que nós também teremos esse momento de viver a nossa vida espiritual. Não vamos conseguir desmaterializar o corpo, mas vamos conseguir ser impulsionado para as bênçãos e para a luz do amor do Cristo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? E aqui Paulo cobra das pessoas que tomem uma atitude compatível com aquilo que ele entendia ser cristão. Aquilo que ele queria que as pessoas fizessem para serem bons cristãos. Ou seja, colocar em prática, em plena integridade, as lições do Mestre. E procurar uma meretriz, você estava se prostituindo, você estava prejudicando o seu próprio corpo, assim como é hoje. Na homeopatia só existem 3 doenças, que são chamadas de miasmas básicos. Das 3, 2 são DSTs, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com o tipo de relacionamento que nós temos e como nos relacionamos. O que é correto é procurarmos ter uma relação estável. Não por certo. Então ele faz a pergunta: tomarei, pois, membros do Cristo e faloei membros da meretriz? Não por certo. Cada um sabe o tamanho da sua responsabilidade e o caminho que deve seguir. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Quem procura o serviço da meretriz, como Paulo está falando aqui na visão dele, está sendo 2 corpos, mas não mais 2 corpos, uma só carne naquele momento. E aí veio o comprometimento kármico, veio o comprometimento de você estar financiando determinadas ações que não deveriam mais existir na nossa sociedade. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. A partir do momento que nós procuramos essa comunhão com Deus, sendo um Espírito só com o Senhor, então automaticamente nós temos que nos policiar, nos vigiar, para não cairmos nos erros, nas tentações de nos contaminar por determinadas ações e comportamentos que não são muito condignos com um bom cristão. E contaminar aqui nos vários sentidos que a palavra comporta. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo.
Então, a pessoa que está se prostituindo, ele está criando uma condição de adoecimento contra si mesmo. E um dia, ele vai ter que reparar isso. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo e nosso espírito pertencem a Deus. E temos que saber agradecer a Deus, temos que saber valorizar as oportunidades que nós estamos aqui, porque o nosso corpo é um templo do Espírito Santo que deve ser respeitado, que deve ser consagrado. Mas também o nosso caráter, nossas ações, têm que ser compatíveis com os ensinamentos do Cristo. Paulo traz para a gente, nesse conjunto de exortações, caminhos que nós devemos seguir para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, para nos fazermos melhores. E esse trabalho íntimo, de melhoria, de refazimento íntimo, faz com que a gente cresça para Deus, faz com que a gente estabeleça padrões de entendimento e de crescimento para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais condignos com a justiça divina. Por isso, ele faz uma série de exortações aqui aos coríntios e serve para nós nos dias de hoje. Temos que procurar ser justo, temos que procurar agir de não prejudicar o outro e temos que procurar construir e edificar as forças do bem em nós mesmos e nos nossos semelhantes. Por isso, sendo nós o templo de Deus, estaremos construindo a paz, a harmonia e a fraternidade em nossas vidas para nos fazermos melhores, para nos fazermos mais bem estruturados perante a justiça divina, perante a força do amor divino. Que a paz e a harmonia do Mestre Jesus esteja nos envolvendo nossos lares e nos impulsionando para caminharmos para a direção do bem, do amor e da fraternidade. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo.